Seja muito bem-vindo a mais um bloco do Música Urbana aqui na rádio que faz a diferença, sua UniFM. Terça-feira, então, dia do quadro Inova UFPR. Conteúdo que faz a diferença. Inova UFPR. Estamos ao vivo na live, na nossa fanpage, facebook.com/unifm. Hoje vamos conversar sobre inovação e biologia sintética. Conversa com o mestrando Teles Mota, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E também o doutorando Marcos Barbosa. Muito bem-vindo também, Marcos. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu quero que vocês nos expliquem o que é biologia sintética. Bom dia aos ouvintes da UniFM. Aliás, boa tarde, né? Boa tarde para você, meio Patrícia. termo aí. Boa tarde. A biologia sintética, né, ela é uma área muito recente, uma área emergente, que ela tem trazido princípios da engenharia para dentro da biologia, né? Então, tem se unido a uma área específica da biologia, que é a biologia molecular, para pensar a produção de compostos de interesse usando bactérias, por exemplo, tá? Uhum. Então, a gente tem usado biologia sintética para pensar grandes problemas hoje, como aquecimento global, poluição ambiental, contaminação das águas do mar, por exemplo, com resíduos plásticos. A biologia sintética ela tem se inserido nesses grandes problemas. Uhum. E por ser muito amplo também, eu acho que nada melhor do que a gente definir com um exemplo. No caso de vocês manipulam inclusive geneticamente bactérias. Até por isso sintético, né? Isso. Fale um pouquinho mais. Então, a biologia sintética, né, a gente tem trazido para dentro, a gente tem alguns organismos que a gente trabalha em laboratório, no caso principalmente as bactérias, né? Tem as leveduras também. Mas essa síntese, existe uma síntese de DNA química. Nesse DNA contém a instrução para a síntese de algo de interesse dentro do micro-organismo. Então, a gente pega esse DNA que é sintético, que é produzido no laboratório, nós colocamos isso na bactéria, a partir dessa instrução na forma de DNA, a bactéria produz algo que é importante, né? Então, uma bactéria amiguinha aí, nossa. Isso, perfeitamente. Traduzindo. E que tipo de problemas aí é possível também resolver com essa biologia sintética? Que outros exemplos? Existem vários exemplos, inclusive exemplos que já ganharam dentro da competição do IGEM, da biologia sintética. Um deles pode ser detecção de metais pesados presentes em ambientes contaminados. Então, a gente pode montar uma função numa bactéria para poder conseguir detectar e biorremediar aquele lugar. Também temos detecção rápida e fácil de tipos de cânceres, porque às vezes é um método muito invasivo. Sim. Então, alguns times trabalham em cima disso para melhorar esse diagnóstico. Tem também para diagnóstico de fungo e também ambientalmente para detecção de resíduos de fármacos presentes em água, já que não existe um descarte adequado. Então, existem traços desses elementos de fármacos em água que não deveriam estar presentes lá. Então, existe também essa detecção. Além da detecção, né, de compostos, ou seja, como uma forma de diagnóstico, a biologia sintética ela pode ser utilizada para, né, por exemplo, a gente tem casos de derramamento de petróleo no oceano, né, de que forma a gente poderia utilizar, por exemplo, micro-organismos que têm capacidade de degradar esses compostos para você fazer uma limpeza desse ambiente, né? Então, eu tenho um exemplo bem legal também, que é na produção de uísque, por exemplo, você produz uísque em barris lá que tem geralmente cobre como componente, o cobre ele é tóxico, e o pessoal lá na Universidade de Edimburgo tem utilizado bactérias para descontaminar esses resíduos de cobre presentes na produção de uísque. E aí você descontamina isso, e não só descontamina, como utiliza isso na indústria biomédica como para a produção de produtos de interesse, né? Nanopartículas de interesse biomédicos. E aí você tem depois os grãos limpos do processo de fermentação que pode ser utilizado para compostagem ou para ração animal. Muita coisa dá para fazer aí com essas bactérias, é praticamente aí um criadouro de bactérias para você poder usar a seu favor. E quais que são os trabalhos que vocês estão desenvolvendo agora? No momento, a gente está com um projeto de biologia sintética na UFPR, que tem como ideia principal, a gente tem como problema hoje no ambiente a questão do excesso de fertilizantes nitrogenados no campo. Esse excedente de nitrogênio, ele acaba escapando para lagos, para subterrânea, né, e para água subterrânea, contaminando essas águas, o ambiente. A gente tem também um escape na forma de gás. Esse gás nosso principal interesse é o óxido nitroso, que é um gás componente aí do efeito estufa, contribui bastante, né? É o quarto gás mais importante e é um gás que ele é bastante durável na atmosfera, ele
se mantém na atmosfera por até 114 anos, para se ter uma ideia. Caramba, e a gente não se preocupa tanto, né? A gente sempre coloca o gás carbônico em primeiro lugar, o que também, lógico, contribui, mas a gente esquece dos outros gases, né? Que não é só oxigênio e gás carbônico aí, né? Então, nós estamos preocupados nessa questão, nessa linha do aquecimento global. Como que nós poderíamos utilizar a biologia sintética para pensar esse problema do óxido nitroso na atmosfera? Então, a gente está desenvolvendo um projeto, né, dentro da nossa área de trabalho, que é as bactérias fixadoras de nitrogênio, são bactérias de solo. Então, a gente quer usar essas bactérias para detectar emissões de óxido nitroso. Nós vamos, né, coletamos uma amostra no campo e utilizamos essas bactérias para verificar se o excedente de nitrogênio no solo está se transformando potencialmente em óxido nitroso. Então, nós queremos detectar isso e desenvolver formas de remediar, né, de mitigar essas emissões. Esse é o nosso projeto atual. Tá? Legal. Chama NoCycler. NoCycler. E, inclusive, vocês vão até participar de uma competição internacional aí com relação a isso, mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois da música que a gente vai ouvir. Estamos com live na nossa fanpage, se você quiser nos assistir também, facebook.com/UniFM. Um grande abraço aí a todos que estão ligados, também sintonizados. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 9999-0113. A Rô aí mandou até a foto dela nos ouvindo aqui pela entrevista, elogiando. Obrigada, viu, Rô? Um abração enorme para você. E enquanto isso, ficamos aqui na Rádio que Faz a Diferença, o som de Buffalo Tomar. FPR. Agora, 12h44, voltamos a conversar aqui no estúdio da UniFM, no quadro Inova UFPR. O tema hoje é Inovação e Biologia Sintética, com o mestrando Teles Mota e o doutorando Marcos Barbosa. Estamos com live na nossa fanpage em facebook.com/UniFM, nos assista por lá também. 12h44. Bom, a gente estava falando sobre o desenvolvimento do projeto de vocês e que, inclusive, vai participar de uma competição internacional, né? O projeto NoCycler, projeto internacional de engenharia de sistemas biológicos. Como é que funciona esse desafio? Então, o IGEM, que é o nome da competição, é uma competição internacional, onde nós temos a possibilidade de modificar geneticamente um organismo para adquirir uma determinada função. O IGEM, ele nasceu lá em 2004, entre 2003 e 2004, por meio da Fundação IGEM, onde era um curso, na verdade, de longa duração, assim, durava mais ou menos um mês, em biologia sintética. E aí eles viram que tinha muito assunto para trabalhar, então eles precisavam expandir isso para a comunidade, e isso foi para 2004, e era nos Estados Unidos antes, no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, se não me engano. Isso. E eles abriram a competição em 2004, 2005, eles abriram globalmente, então foi quando tinha times da América Latina. Em 2009, o primeiro time brasileiro participou, um time da USP, e na época eu estudava em outra universidade e um professor meu na época, o professor Carlos Gustavo, apresentou a proposta da competição. E desde 2009, todos os times, sempre tem um time brasileiro e sempre vem crescendo. Inclusive, o pessoal do MIT encoraja os brasileiros a participarem, porque eles dizem que a gente tem muito a contribuir. Ai, que bom isso, né? O brasileiro sempre tem aquela garra, né? Aquela força, como dizia uma professora minha, disse que quando eu fazia pós-graduação, principalmente fora, eles adoravam porque era aquele, assim, que MacGyver fazia um helicóptero com clipes e um elástico. Exatamente isso que eles falam. Eles falam, nossa, mas vocês têm tão pouco, mas fazem tanta coisa que a gente fica... E só para dar um exemplo nessa questão da nossa capacidade de fazer as coisas e desenvolver, a gente teve um time, ano passado, da Unesp, né, de Botucatu, que desenvolveu um sistema, na realidade, um bioreator, que simulava o intestino humano. Caramba! E eles fizeram isso usando impressora 3D. E venceram nenhuma das categorias, né, que era uma das categorias de premiação do IGEM, que era melhor hardware, na realidade, eu não lembro agora direito a categoria, mas eles foram campeões nessa categoria, por conta de desenvolver algo super inovador. Eles venceram de um time da Suíça, que desenvolveu um robô que sentia cheiro, pra você ter uma ideia. Caramba, nossa, mas olha que como pode contribuir, né? Tanta doença, tanto transtorno relacionado com isso também. Sim. A vantagem do IGEM é porque ele tá ali também para quebrar barreiras. Então, além de promover a biologia sintética, ele promove a educação e também divulgação da ciência, porque o IGEM ele não quer que fique aquilo preso. Então, ele quer que a sua mãe ou a minha avó saibam do que está acontecendo ali para resolver os problemas globais ou locais. Exatamente, porque é um tema que não é
tão novo, mas não é tão tradicional quanto outros temas que são muito mais divulgados, Exatamente. né? Então, até para trocar figurinha entre países, Sim. entre profissionais e até entre o público leigo, mas que precisa saber disso muitas vezes, até por questão própria, né? Sim. Bom, e como é que vocês estão precisando de patrocínio para participar dessa competição? Porque criatividade vocês já têm, né? Com isso também. E como é que as pessoas da empresa, elas podem ajudar também? Nós temos o criador do time na UFPR, que é o professor Marcelo Miller. E ele, juntamente com nós estudantes, estamos tentando levantar fundos para poder conseguir viajar. Porque a Fundação Engenho não tem fins lucrativos, mas para custear o desenvolvimento do projeto e ir até lá, Se manter, já que é né? internacional, a gente precisa de patrocínio. A gente precisa de patrocínio geralmente de empresas, a gente queria muito ter esse contato, e também da população em geral para poder conhecer o nosso projeto. A gente tem o nosso e-mail, que se chama igenufpr@gmail.com. Como é que se escreve o Engenho? O Igen é IGEM. IGEM? igenufpr@gmail.com. Isso daí. E tem alguma página também, rede Temos, a gente social? tem uma página no Facebook que se chama Equipe Engenho UFPR, só é procurar assim que você acha. Lá a gente tem o nosso vídeo de divulgação do projeto e também um link da benfeitoria, que é para a gente conseguir arrecadar o nosso custo para a viagem. E quando a gente pensa na questão de patrocínio, só dar um adendo, essas empresas, o que elas ganham em troca, né? Pô, a gente está levando um projeto, o que essa empresa tem de retorno? A gente está levando o nome dessa empresa para o MIT, levando para uma competição internacional, né? A gente põe o nome da empresa dentro do nosso projeto, a empresa está dentro de um projeto de inovação com biologia sintética no Paraná. Essa empresa, ela, né, mostra o seu compromisso com a ciência, com a tecnologia, com a economia, de certo modo, porque hoje, quando a gente fala em biologia sintética, a gente está falando em bioeconomia mundial. Exato. A gente está falando em empresas aí numa circulação mundial de bilhões de dólares. Só para dar um exemplo, a gente tem uma empresa de biologia sintética que surgiu de participantes da competição IGEM, que é a Ginkgo Bioworks. E a Ginkgo Bioworks, ela começou simples, como toda empresa, recebeu um pouco de investimento, ela investiu bastante em automatização e hoje ela tem valor de mercado ali de 400 bilhões de dólares, por exemplo. Tá. E só também um parênteses agora meu aqui, na área de inovação é assim mesmo, na hora que você percebe que vai dar o lucro, se você demorar muito, você já não pega mais, né? Perfeito. Inovação é para ontem, ainda mais em 2019. Sim. Bom, gente, e quais que são então os próximos passos para esse desenvolvimento de tecnologia a partir da biologia sintética e vocês participando lá? Espero que vocês consigam, então, lembrando que tem as redes sociais e tem o Gmail também para vocês, né? Hoje já é uma inovação a gente falar de biologia sintética, é algo recente, mas com grandes potenciais. Quando a gente pensa em futuro, qual seria o futuro da biologia sintética? Eu vou dar um exemplo. Tem uma área surgindo que a gente chama de New Space, que a NASA tem desenvolvido tecnologias usando biologia sintética para melhorar as condições de astronautas, por exemplo, né? E pensando aí futuramente nessas grandes empresas de New Space, de como a gente poderia, por exemplo, colonizar Marte. Isso é possível. E aí eu estava lendo um artigo semana passada sobre isso, e uma das possibilidades seria usar a biologia sintética para tornar Marte habitável, por exemplo. Tornar possível a colonização humana, por exemplo. Que legal, né? Bom, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, 12h51 já, e desejar também que vocês consigam não só o patrocínio, mas uma ótima participação nessa competição internacional de engenharia de sistemas biológicos. Muito obrigado, Patrícia, aos ouvintes da UniFM. Muito obrigado. Uma ótima tarde, foi um prazer. Agora 12h51, e você também, que você ouviu, se quiser participar aí, ajudar também, já sabe então os endereços, já sabe também só procurar nas redes sociais e também na nossa fanpage, facebook.com/unifm. Vamos de mais músicas agora por aqui, ficamos ao som de Els com I Like Birds.